Oi, gente, eu sou a atriz Maiara Magri. E eu sou a atriz Aldine Miller. A gente acabou de estrear nosso programa Maiara mais Aldine 60 mais. No YouTube. Isso, então compartilhem, curtam, dê likes. Sigam a gente, deixem notícia, avisem se vocês gostaram ou não. Dê sugestões. Nós queremos muito ouvir vocês. Isso! Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. O programa hoje está maravilhoso, porque temos aqui um profissional daqueles que quando você toma um café com ele começa a falar da carreira, você vê que é um livro apaixonante. A vida desse grande professor, meu amigo, que eu faço a reverência e a admiração, Sérgio Fortes. Obrigado. Obrigado a você. Sérgio, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória, né? Nós faremos outra entrevista falando das surpresas de um segmento maravilhoso, né? Mas agora você é um highlight. E olha, dá uma série no Netflix sua vida, viu? Parabéns. O bom de ter amigos como você é que você levanta a bola da gente. É verdade, é como se você tivesse vivido várias vidas. Sim, isso é bom, muito bom. É um privilégio estar com você. Privilégio nosso. Assim, conhecer você foi um presente muito especial. Igualmente. E tenho certeza que não foi por acaso, porque o acaso é muito burro para produzir um ato inteligente. E certamente nós teremos muitas coisas boas para fazer ainda juntos, não é? Mas, Kendi, eu nasci nas ilhas de Cabo Verde. Perfeito. Então eu sou meio importado, assim, né? Eu vim com 23 anos e porque eu precisava fazer direito e naquela ocasião tinha havido a Revolução dos Cravos em Portugal. Sim. Então a universidade ficou fechada lá e eu tinha uma alternativa de ir para Louvain, na Bélgica, onde tinha um amigo muito querido que era professor lá, mas encontrei um brasileiro, procurador, gente distinta, que acabou falecendo uns anos atrás, que me disse: olha, o melhor lugar do mundo é o Brasil, então não perca tempo de ir para qualquer lugar você vem e tal. Qual a sua ideia de Brasil naquela época? Bom, olha, o Brasil era muito conhecido porque assim a literatura brasileira era muito conhecida. Eu cheguei ao Brasil tendo lido Érico Veríssimo, Jorge Amado, assim, a gente tinha uma familiaridade muito grande. Não era só o Pelé? Não, Pelé, samba, não. Assim, eu me tornei fã de Érico Veríssimo, que poucos brasileiros conhecem hoje. Olhar os lírios do campo. Sim, e ele tinha um livro que me marcou muito, que era Israel em Abril. Sim. Sabe? E por eu ter família judia, então o livro foi muito marcante, porque o governo israelense o convidou para passar uma temporada lá, e foi pela leitura do livro dele que eu me apaixonei pelo kibbutz. E acabei indo a Israel e passar uma temporada no kibbutz. Então, a literatura, o futebol, assim, eram a rádio, sabe? A rádio nacional, a gente ouvia naqueles velhos transistores ainda, né? Fazia aquele barulho de vez em quando. Mas pegava lá então? Sim, pegava, a gente tinha um contato. A extinta revista Manchete. Chegava lá também? Sim. Que bacana. Era muito, assim, a cultura sempre foi uma coisa muito forte nas ilhas, assim, sabe? E teve um intelectual cabo-verdiano que estudou no Rio de Janeiro. Opa! E que é autor de um livro muito bacana, já é falecido. Mas a ligação com o Brasil era muito intensa e particularmente no plano cultural. Então, não foi surpresa poder vir. E
Quando você entrou, você já gostou ou não? Você falou, quero voltar para lá. Não. É claro que toda vez que você vai para um país, você tem uma fase de adaptação que é forte. Perfeito. Você certamente já vivenciou isso. Eu experimentei isso nos Estados Unidos, morei lá um tempo a serviço. Até me lembro que o pessoal dizia: você não está bem aqui e tal. Eu dizia: eu estou, mas vocês não têm caldo de cana aqui. Então, assim, a adaptação de qualquer estrangeiro em qualquer lugar, ainda que você tenha a afinidade da língua, que é algo extraordinário, é muito marcante, assim. Então, eu tive uns períodos em que eu considerei a possibilidade, porque naquela fase, estamos falando de 74, assim, o Brasil estava vivendo uma fase de transição de final da ditadura. É verdade, E então, assim... Tinha tido milagre brasileiro. E eu fui logo para a Universidade de Direito, eu fui estudar Direito em Minas, sabe? Dom Serafim era o reitor da PUC, eu tinha um professor que era professor Edgar da Mata Machado, que o filho tinha sido levado pela Doicoi e que morreu. Então, era uma fase difícil. Verdade. Mas, assim, depois eu me senti em casa e hoje... Gostou do queijo mineiro? Tudo? Assim, Minas é apaixonante, sabe? Minas é apaixonante, sabe? O mineiro, Guimarães Rosa tem uma definição de mineiro extraordinária, que se você não se apaixonar por Minas e não se sentir tão bem, você tem alguma coisa de errado com você, né? O problema está na pessoa, né? Com você, não com Minas, né? E os amigos que eu fiz na Católica até hoje, você os encontra, parece que não passou tempo. Então, o papo continua agradável, né? É muito, sim. A amizade de mineiro é uma amizade para a vida, né? É verdade. Então, a experiência de morar em Minas foi extraordinária, mas, ao mesmo tempo, estava com muita dificuldade naquela ocasião de poder arrumar trabalho, essas coisas, e eu queria trabalhar na aviação. Entendi. Aí o pessoal falou: São Paulo, vai para São Paulo? Na verdade, assim, meu professor de direito, de introdução ao estudo de direito, que gostava muito de mim, eu me tornei monitor dele, ele falou na ocasião com o presidente da Transbrasil, mas não tinha vaga. Aí, tinha na São Paulo só, né? Ou tinha lá? Não, só São Paulo. São Paulo, tá. Em Minas tinha um representante, não era coisa pequena. Mas assim, aeroporto mesmo, né? Não escritório mesmo. Não tinha. Então eu acabei vindo para São Paulo por conta disso. E aí, logo que eu vim, acabei continuando o estudo de Direito, mas fui trabalhar na Varig. Aí já começou a aviação era rio-grandense. O outro lado que nós falaremos com mais profundidade em outra ocasião. Assim. Aí eu fiz o curso de Direito, apaixonado, gostando muito de Direito, mas naquela ocasião eu já estava crescendo muito na aviação. Eu já tinha me tornado gerente de uma área. Para eu deixar e ir fazer advocacia era uma escolha muito difícil, porque eu tinha mulher e filho para sustentar. É verdade, isso pesa bastante. Então eu fiquei reticente, eu falei, bom, eu vou adiar assim, a ida para o direito um pouco mais para frente. Foi difícil porque eu continuei subindo na aviação. Assim, então eu acabei fazendo direito assim, um pouco mais para frente, mas foi uma experiência boa e eu me tornei um aluno de referência na área do direito internacional. Meu professor, talvez você tenha ouvido falar dele, era o professor Lenildo Tabosa Pessoa. Isso é famoso. Sim, ele era brilhante, sabe? Ele cursou a escola gregoriana em Roma, sabe?
Não é fácil, né? Não, ele era um gênio, gostou de mim, por sorte minha, e nós abrimos um projeto de consultoria que se chamava CPA, que era Consultoria em Problemas Aeronáuticos. Ok, perfeito. Ele era apaixonado por aviação e ele cursou, fez o curso de piloto na VASP. E eu trabalhava na VASP. Então isso criou uma empatia muito forte entre nós. E, nossa, ele gostava demais da aviação, se aposentou, foi para Recife, ele estava morando lá, fez um campo de aviação para ele, lá Dentro dos padrões. Sim. E ele foi a Caruaru, mandou fazer um aviãozinho pequeno lá, um monomotor. Ele pilotava também? Ele pilotava, sabe? Mas teve uma experiência dolorosa, porque ele foi pegar o avião começou a decolar, teve algum problema, caiu, e ele ficou preso nas ferragens e morreu carbonizado. Eu até escrevi um artigo que foi publicado no Jornal da Tarde, do qual ele era um dos editorialistas, e dizendo que o professor Lenido encontraria alguma explicação, mas jamais culparia o seu avião. E parece que houve uma sabotagem. Entendi. Mas isso para relatar um pouco que assim, o direito internacional acabou me trazendo mais para a aviação, e naquela ocasião a VASP estava pleiteando rotas internacionais. É verdade, era a exclusividade da Varig. Isso, verdade. Era a exclusividade da Varig. E eu, por ter feito direito internacional, o presidente na época, que também você deve conhecer, que era o professor Antônio Angarita, que foi professor da GV, foi secretário da administração do governo Covas. Tive o privilégio de trabalhar com ele, um homem distinto, gentleman, culto, assim, mas com uma visão do que é a atividade pública, com uma dimensão única, sabe? E ele então me chamou para participar do projeto de pleito jurídico e político para aquisição de rotas internacionais. Então, maravilhoso. Aquilo acabou sendo bacana para mim. Eu depois passei a representar a empresa nos órgãos do poder concedente, que é a CERNAI, Departamento da Aviação Civil, que depois virou a ANAC. Na IATA, eu fui membro do Traffic Conference da IATA. Então acabou sendo uma experiência bacana. E depois dessa história toda, aí veio a privatização da VASP. Isso, perfeito. Aí, no processo de privatização, eu acabei indo para a Transbrasil. Me desentendi com o presidente da VASP, porque eu não tinha entendido aquela política do governo Quercia de que tinha que emagrecer o boi para poder dar de graça, né? Então, aquilo foi um presente que deram para Canedo e tal. Aí eu fui para Transbrasil. Mas depois da privatização, Canedo me convidou para voltar. Então eu voltei para lá. Foi uma experiência muito bacana e acabei ficando lá até que eu percebi que era hora de sair. Foi quando eu fui fazer advocacia, juntamente com um colega da USP, que hoje é professor titular de Direito Internacional, professor Paulo Borba Casella, que é um gênio. E então advogamos, tínhamos escritório aqui na Paulista e ficamos até que um dia ele me falou: olha, eu acho que eu vou para a faculdade em tempo integral. E eu falei para ele: eu acho que eu vou voltar para a logística. Tá, legal. Então, mas a parte de educação sempre fascinou você, né? Sempre, assim. Começou de leitura, de criança eu lia muito. A mamãe várias vezes foi
apagar a lamparina do meu quarto, aquela lamparina querosene, né? Mas é um momento bacana, né? Porque você começa a ler até dar o sono ali, né? Mas é interessante. Não, e eu não parava enquanto o livro não terminasse. Sabe? Praticamente eu lia o livro a cada 2 dias, assim. Então era um desafio muito bacana. Então sempre estive ligado à academia, à escola. Gostei do apelo da cultura, de descobrir novos mundos, essas coisas. E então eu comecei a ir um pouco para o lado da educação. Na VASP eu fazia parte do corpo docente da escola, porque a VASP tinha um departamento de treinamento espetacular. Sim, perfeito. Que foi considerado pela IATA uma das melhores das companhias aéreas, de tal modo que a VASP passou a presidir o board training da IATA. Puxa, percebe? Sensacional. A VASP formava os pilotos da aerolíneas argentinas. Certo. Foi referência. Até chegar no Canedo, que não era um homem muito ligado a treinamento, ele achava que era jogar dinheiro fora, então... A visão é diferente, né? Sim. A visão é diferente. A pessoa tem que acreditar que o ensino transforma a pessoa. É verdade. Transforma o país, transforma a empresa, sim, sabe? Verdade. Se você quer ter uma empresa hoje competitiva, você tem que investir na formação das pessoas. Então, eu acreditei nisso e há mais ou menos uns 10 anos eu passei a focar mais nisso, a trabalhar com o ensino corporativo, com palestras, com cursos. Sim. Eu apresentei um programa para o Centro Universitário de Belas Artes. Perfeito. Eles aceitaram, então comecei a lecionar com eles em cursos livres. Aí fui pegar cada vez mais gosto e estamos tentando achar mais oportunidades para isso. Não, maravilhoso. Sérgio, se você precisasse fazer tudo de novo, você faria? Eu acho que eu corrigiria algumas coisas. Entendi. Porque, assim, você sabe, como sagitariano que você é, sim, como eu, que a gente entra de cabeça nas coisas. É verdade. Então, o sagitariano é, acima de tudo, um cara apaixonado. Tem um ímpeto. Tem um ímpeto e tal. E quando você está com 30 anos, além do ímpeto, você tem um sonho de que você vai mudar as coisas já. Né? Isso. Então, eu acho que algumas coisas eu faria diferente. E não perderia tempo com alguns projetos que acabaram tomando tempo e me desviaram de um foco que poderia ser principal. Tá certo, legal. Beleza. Nós estamos aqui nos seus finais. Eu queria que você deixasse seus contatos, que nós vamos escrever aqui. Será um prazer muito grande. Você me encontra no Instagram, no Sérgio Fortes 26. Eu tenho um blog que é monteirofortes.com. O meu contato por e-mail é sergio@monteirofortes.com. Que mais? Não, só isso. Tá ótimo. Então, eu é que agradeço essa oportunidade. Sempre muito bom revê-lo. Será um prazer voltar a estar com você. Perfeito. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico amigo e grande profissional, né, daqueles que a gente conhece e não esquece nunca mais. Sérgio Fortes, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.